Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, esteja conosco, ajuda-nos a seguir os teus passos, orienta-nos no trabalho e sustenta-nos na fé. Ajuda-nos, Senhor, a amparar os fracos, desesperados e oprimidos, oferecendo-lhes seus ensinos sublimes. Afasta-nos da vaidade, da posse, do apego aos bens transitórios e fortaleça-nos a vontade na aquisição dos valores imperecíveis do espírito imortal. Nós o procuramos, suplicando apoio e colaboração para as nossas realizações. Ouve-nos o apelo, porque necessitamos do seu amor e de sua paz. Venha, Senhor, levanta-nos, socorra-nos e ajuda-nos, convertendo-nos em trabalhadores fiéis da seara de luz. A todos os corações que ouvem o Sementeira Cristã, que recebam a irradiação de amor e luz que emana de sua misericórdia para todos nós. Obrigado, Senhor. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos destacar em Livro Aberto a questão número 80 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Resposta: é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. No Sementeira Cristã de hoje, vamos falar sobre um tema majestoso que é o Livro dos Espíritos. Essa obra, O Livro dos Espíritos, foi publicado em 18 de abril de 1857, em Paris, capital da França. Editado pela livraria Dentu, segundo seu organizador. Ele constitui a base fundamental de uma nova doutrina denominada Espiritismo e é o resultado da revelação espontânea dos espíritos. Essa obra foi organizada pelo grande missionário Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas vamos a mais detalhes. Como todos sabemos, o professor Rivaio é educador, pedagogo, conhecedor de física, química, fala 5 idiomas, enfim, é uma pessoa de uma cultura extraordinária. Assim que ele tomou conhecimento dos fenômenos estranhos, passou a se interessar por eles com olhos de pesquisador. Mas vamos saber como tudo isso começou com palavras do próprio professor Rivaio.
Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes, que, como todos sabem, desde meados de 1850 estavam em moda e constituíam a diversão predileta das festas dos salões. Porém, um amigo e magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conheço desde muito tempo, me disse: temos uma coisa extraordinária. Além da mesa se mover, ela fala e dá respostas inteligentes. Eu pensei e disse, afirma o professor Rivaio, só acreditarei quando ouvir e me ver provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Na verdade, eu estava diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza. E continua o professor Rivaio. No ano seguinte, 1855, encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que também me falou dos fenômenos por cerca de 1 hora. Até que em maio de 1855, o Sr. Fortier me levou à casa de uma sonâmbula, Senhora Roger, onde presenciei os fenômenos. Foi aí que comecei os estudos sérios de espiritismo. Conta-nos o professor Rivaio que nas sessões com a família Baudin, as comunicações eram obtidas através de 2 jovens, Carolina e Juliet, jovens de 14 e 16 anos. O professor Rivaio, posterior a Allan Kardec, preparava cuidadosamente as perguntas escritas em folhas de papel antes das reuniões. Foram gastos 15 meses consecutivos para o trabalho, desde agosto de 1855 até a data de abril de 1857. As respostas eram depois passadas por uma revisão pelos espíritos e o próprio professor Rivaio as submetia à análise da razão. Ouviu espíritos de todas as classes, tirando finalmente suas conclusões. Podemos dizer então que as respostas foram dos espíritos, porém toda a organização coube a este ilustre pesquisador. E foi providenciada a publicação, o que podemos ver. Trata-se de uma obra de pura revelação superior. O Livro dos Espíritos apresenta-se ao mundo na honestidade dos seus propósitos, na firmeza de seus princípios e na elevação de sua excelsitude moral. Quando dizemos isso, dizemos a honestidade de propósitos, porque o professor Rivaio buscou a verdade para esclarecer, verdade que liberta. A firmeza de princípios, porque suas afirmativas são baseadas em fatos que podem ser comprovados à luz da razão. E elevação moral, porque seu conteúdo é um verdadeiro código moral para o comportamento humano. Jamais o professor Rivaio impediu o livre exame de sua obra, tanto no campo da ciência experimental ou no campo da filosofia. Este trabalho é um conteúdo de uma lei que é toda verdade. Constitui a base de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Sua tarefa foi difícil, pois competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. Sua tarefa não era somente a demonstração positiva da sobrevivência do homem além da morte, mas, acima de tudo, a obrigação de demonstrar a todos nós a essência dos ensinos cristãos, convertendo o Espiritismo sob a égide do Evangelho de Jesus na religião da paz e da felicidade para o mundo. Muito bem, Eurípides. 165 anos se passaram. E o que conhecemos deste livro? Com ele raiou para o mundo a era espírita, Nara. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Espírito da Verdade. Jesus havia dito:
Não vos deixareis órfãos, enviarei outro Consolador, que vos ensinará coisas novas e vos fará relembrar tudo quanto tenho dito. O Consolador, que é o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Na introdução ao Livro dos Espíritos de Herculano Pires, ele ressalta que há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomarmos este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentio, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E de suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade. E esse novo código surgiu pelas mãos de quem? De Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina espírita. Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Livro 1, Causas Primárias. Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Livro 3, Leis Morais. Livro 4, Esperanças e Consolações. Então vejamos, Nara, a primeira parte, que é o livro 1. Nessa visão geral de O Livro dos Espíritos, depois da introdução, passamos agora para o livro 1, ou as causas primárias. Kardec, o codificador, ao publicar as perguntas formuladas aos espíritos e as respostas dadas pelos mesmos, no primeiro livro da doutrina, colocou de uma forma bem didática para que o leitor pudesse acompanhar a sequência dos ensinamentos. Estuda, nessa primeira parte, as causas primeiras: Deus, matéria e espírito, a formação dos mundos e o princípio vital. Colocou no estudo da primeira parte o objeto de estudo dessa nova doutrina, partindo do princípio que a estrutura do universo é composta de 3 elementos: Deus, espírito e matéria. E estudando esses 3 elementos, Kardec pensou naturalmente em colocar Deus como objeto de estudo da nova doutrina. Inicia suas indagações. Que é Deus? E obtém como resposta:
Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa, na realidade, é a primeira pergunta. Isso, e afirmam os espíritos. Deus não pode ser objeto de estudo da nova doutrina, pois quase nada conseguiria extrair da natureza íntima de Deus. O homem não tem capacidade para compreender Deus, o que acontecerá somente quando estiver purificado. Não sendo, portanto, Deus objeto de estudo dessa nova doutrina, Kardec parte para as duas criações de Deus, espírito e matéria. A matéria serve de instrumento ao espírito, mas suas propriedades já são estudadas pela ciência comum. Então, escolhe ele o espírito como objeto de estudo dessa nova doutrina, que se denominaria espiritismo. Definido o objeto, o espírito, passamos a examiná-lo detalhadamente na segunda parte deste livro. Isso, a segunda parte, Eurípides, ou livro segundo, vai falar do mundo espírita ou dos espíritos. Tendo sido identificado o objeto, a partir daí, Kardec explorou os conceitos fundamentais acerca do princípio inteligente, ou seja, o espírito. Nessa parte são analisados a origem, a natureza dos espíritos, sua forma e ubiquidade, o perispírito, as diferentes ordens dos espíritos, a progressão dos espíritos, a encarnação e a reencarnação desses espíritos, a vida espírita, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos constituem um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Assim, Kardec analisa o espírito nas diversas situações da vida. Primeiro, em trânsito do mundo espiritual para o corporal, isto é, em processo de encarnação. 2. Em trânsito do mundo corporal para o espiritual, ou seja, em processo de desencarnação. 3. Vivendo no mundo espiritual como espírito. 4. Vivendo no mundo corporal como espírito encarnado, ou seja, a alma. 5. Estando no mundo corporal e ao mesmo tempo interferindo no mundo espiritual. E 6. Estando no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo no mundo corporal. Aí vamos para a terceira parte. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, que nós chamamos de o Código Celeste. Na realidade, a lei divina ou natural é uma só e foi resumida por Jesus em 2 pontos: amar a Deus e amar o próximo. Aqui estão contidos toda a lei e os profetas. Kardec, porém, subdividiu as leis morais ou leis divinas em 10 partes, para, de uma forma didática, analisar cada faceta deste assunto. Através do conhecimento e da vivência destas leis, o espírito adiciona novos avanços ao seu aperfeiçoamento moral, atingindo a plenitude espiritual. Já com relação à lei divina ou natural, vejamos. A lei divina ou natural é a lei de Deus, porque está presente em tudo. Assim, rege os fenômenos da matéria e os fenômenos da vida espiritual. Sendo uma consequência da presença de Deus, ela é eterna e imutável. Mas vai sendo percebida e compreendida pelos homens à medida que evoluem e dilatam seu universo consciencial. E Kardec, na sua sabedoria, questionou onde está inscrita a lei divina. Ao que os espíritos responderam: na consciência. Assim, esta lei é tanto mais compreendida quanto mais aperfeiçoado, evoluído seja o ser. E Deus, na sua bondade, nos envia modelos, missionários, para revelar aos homens os pontos obscuros desta lei. Enfim,
As leis morais estabelecem os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o semelhante. Nesta tríade, as leis de adoração e trabalho estabelecem os deveres do homem para com Deus. As leis de conservação, reprodução e destruição estabelecem os deveres do homem para consigo mesmo. E as leis de sociedade, progresso, igualdade e liberdade estabelecem os deveres do homem para com o próximo. A última, lei de justiça, amor e caridade, é um resumo de todas as 9 leis. Vamos falar um pouquinho da lei de adoração. A lei de adoração nos mostra que mesmo inconscientemente sentimos que existe um princípio criador, um ser supremo que rege o universo. Assim, essa crença constitui um sentimento inato nas criaturas. Já com relação à lei do trabalho, o trabalho é uma lei da natureza da qual ninguém se encontra isento. Ninguém é privilegiado que possa ficar sem uma ocupação. Na visão espírita, o trabalho não é um castigo, ao contrário, é um instrumento de evolução. Lei de reprodução. A lei de reprodução provê permanentemente a renovação da humanidade e de todos os seres. A inteligência humana será capaz de regular os mecanismos de reprodução conforme suas necessidades. Lei de conservação. A conservação é uma lei da natureza que todos os seres vivos possuem em graus diferentes, desde o instintivo até o nível racional. O homem tem o direito de usufruir de todos os bens terrenos, conquistando assim conforto, bem-estar, satisfação. Porém, para atingir o equilíbrio na utilização desses itens, o homem precisa considerar o espaço de seu semelhante e a lei de justiça, amor e caridade. Lei de destruição. O que chamamos destruição nem sempre o é, mas sim uma forma de regeneração, uma transformação. Vivemos num universo em que nada se perde, tudo se transforma. Os seres vivos reciprocamente se destroem, entre aspas, mas esta destruição aparente visa manutenção e equilíbrio da reprodução e reutilização dos elementos exteriores do ser. Lei de sociedade. Esta lei estabelece a necessidade da criatura viver em comum. Em sociedade, os espíritos se completam, se auxiliam, asseguram o bem-estar entre uns e outros e concorrem para o progresso. Isoladamente, a criatura não progride, embrutece-se, debilita-se e torna-se mais egoísta. Lei do progresso. Deus nos criou simples e ignorantes, e pela lei do progresso vamos atingir a perfeição. Este é um determinismo do qual não podemos escapar. O progresso não abrange apenas o homem, mas todos os seres criados por Deus. O progresso é lei natural, porque todos estamos sujeitos a ele. Diz Leon Denis: se os homens se calarem, as pedras falarão. O progresso moral é o grande objetivo do espírito. É uma conquista decorrente do progresso intelectual, porque, através deste último, a criatura humana aprende a discriminar os valores para poder escolher o que mais lhe convém, desenvolvendo, consequentemente, o livre-arbítrio. Os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Porém, o homem pode entravá-lo, jamais detê-lo. Já com relação à influência do espiritismo no progresso, vejamos. Sendo a terceira revelação da humanidade, o espiritismo será a religião do futuro. Segundo Emmanuel, o espiritismo será o futuro das religiões. E o que dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos? Resposta: sim. O espiritismo se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. O
O Espiritismo contribuirá com o progresso, vencendo o materialismo, que é uma chaga para a humanidade. Porém, as ideias se transformam com o tempo e não subitamente. Na lei de igualdade, o que afirmam os espíritos? Todos os homens são iguais perante Deus. As desigualdades de aptidões sociais e das riquezas são reflexos do estágio evolutivo de cada criatura. E Deus permite a variedade e desigualdade com a finalidade de, na troca, na ajuda, as criaturas desenvolverem o amor fraterno e o respeito mútuo. Quanto à lei de liberdade, todos somos livres, porém a liberdade absoluta não existe, pois a minha liberdade vai até onde começa a do meu semelhante. No livro Obras Póstumas, Kardec diz: quanto mais preso aos deveres, mais livre o homem é. Isto porque ele se liberta de comprometimentos. O que ele faz não o vincula, prende a nada, pois age de forma consciente e harmônica. E Emmanuel acrescenta: a liberdade é a emancipação do espírito pelo amor e pela sabedoria. São as duas asas conquistadas através do esforço pessoal e intransferíveis. A liberdade de pensar é a única condição para o espírito sentir-se livre. Finalmente, a lei de justiça, amor e caridade. A justiça deve ser entendida como sendo o respeito aos direitos de cada um. Esse respeito é determinado pela lei divina e pela lei humana apropriada aos costumes e ao progresso. Porém, a verdadeira justiça está resumida nesta máxima: fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Na quarta parte de O Livro dos Espíritos, temos esperanças e consolações. Eis o título da quarta parte de O Livro dos Espíritos: esperança, confiança, a ação de esperar o que se apetece. Consolação, alívio lenitivo, conforto, como já foi dito. Kardec coloca estrategicamente este capítulo logo após as leis morais, para demonstrar que do cumprimento ou não dessas leis decorrem necessariamente as penas e gozos terrestres, ou as penas e gozos futuros. Todas as nossas ações, por mais insignificantes que nos pareçam, estão submetidas às leis de Deus, ou às leis morais, ou às leis divinas, como se diz. Portanto, o cumprimento ou violação dessas leis gera uma consequência, da qual, considerando que a ação dos espíritos, como já vimos no capítulo 2, ocorre nos dois lados da vida, mundo corporal e mundo espiritual, as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais devem ser também estabelecidas nesses dois mundos. Para examinar com detalhe essas consequências, Kardec oferece o livro O Céu e o Inferno. Da pergunta 958 até a última, de número 1018, coloca o autor suas curiosidades sobre os problemas que incomodam, prejudicam e atrapalham a vida dos homens aqui na Terra. Discorrem, então, os espíritos sobre nosso temor da morte, a perda de pessoas amadas e nossa convivência forçada com pessoas que nos são antipáticas. O nada, a vida futura, duração das penas futuras, paraíso, inferno e purgatório. Nenhuma dúvida deixou Kardec de pesquisar, como vemos na pergunta de número 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade.
Pesquisemos com ele e lendo este livro, que foi escrito depois de muito estudo e organização. Encerremos com a pergunta 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? A resposta de São Luís encerra com muita esperança e consolação quando nos diz que o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela se afastarão os maus. A primeira característica de O Livro dos Espíritos, nem sempre percebida, é a sua forma didática. Não fosse Kardec um pedagogo habituado à disciplina pestalozziana e os Espíritos do Senhor não teriam conseguido na Terra um tão puro reflexo dos seus pensamentos. A educação espírita brota desse livro como água da fonte espontânea e necessária. Na introdução, temos um exemplo disso. Ao invés de uma justificativa e uma explicação do livro, temos uma abertura para a compreensão de todo o seu conteúdo e até mesmo da posição do espiritismo no vasto panorama da cultura terrena. O conhecimento do espiritismo leva à compreensão global do homem. Podemos afirmar que o Livro dos Espíritos é um verdadeiro manual de educação, levando aquele que o estuda à formação moral e espiritual, adquirindo uma nova concepção do homem, da vida e do universo. Consumada a tragédia da crucificação, a doutrina do mestre parecia destroçada no nascedouro. As autoridades políticas e religiosas da época estavam convencidas de que, com o desaparecimento do seu profeta, era só uma questão de tempo a extinção total das heresias que ele havia disseminado. Então, fatos insólitos começaram a acontecer. Sob a luz do amanhecer, o líder morto apareceu a Madalena, depois aos discípulos e finalmente a cena dramática do Pentecostes. É evidentemente que o movimento não seria abandonado à própria sorte. O cristianismo não seria apenas mais uma seita judaica. Tinha planos mais arrojados. No mundo espiritual, já estava eleito aquele que iria assumir o encargo gigantesco de iniciar a institucionalização e a universalização da doutrina de Jesus. O homem era Saulo de Tarso. Seu chamamento, já contamos aqui, não se deu nos salões pomposos da sinagoga majestosa, nem na presença dos imponentes membros do Sinédrio. Ele foi chamado numa poeirenta estrada, batida pelo sol causticante na estrada para Damasco. Num segundo, Saulo se viu atirado ao chão. Quando se levantou, não era mais Saulo, o doutor da lei. Largara na poeira da estrada a couraça endurecida e morta do orgulho. A cena é de profunda e imorredora significação. Identificando o mestre na visão deslumbrante que até o sol ofuscava, perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Nem todos nós somos chamados de maneira tão dramática aos nossos compromissos espirituais, mas podemos afirmar que todos encontramos o nosso Ananias, aquele que curou Paulo, na figura majestosa de Kardec. Ele, com a doutrina dos Espíritos, removeu as escamas que até então impediam a nossa visão da realidade superior. Ao abrir os nossos olhos, o Espiritismo nos indica o caminho a seguir. As tarefas são aquelas mesmas que Paulo empreendeu com tamanha dedicação, amor e coragem.
divulgar a doutrina que consola, esclarece e renova, explicar que o Espiritismo não exige iniciação, não se embaraça em dogmas, não impõe sacramentos, não ilude com vãs promessas redentoras a troco de fórmulas estéreis recitadas e rituais superados. O que ele nos propõe é a reforma interior para a reforma do mundo. Quer arrancar do fundo de nós, para a luz da consciência, o homem novo de que falava Paulo. Ao lançar entre nós a doutrina espírita, Kardec renovou o sonho de Paulo, que foi o primeiro a ter a visão universal de uma doutrina regeneradora. Não precisamos mais perguntar ao Cristo o que devemos fazer. Nossa tarefa está claramente diante de nós. No nosso momento musical, vamos ouvir a composição de César Tucci, na voz de Vanessa Bertolini, O Livro dos Espíritos, CD Cancioneiro 2. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tenho um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos espíritos, com ele um novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos espíritos, mostrando por que estou na terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. É o livro dos espíritos, mostrando por que estou na terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. De onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 0299. 24 horas no ar. Na divulgação dos centros espíritas,
Hoje vamos destacar o Centro Espírita Cristo Consolador da cidade próxima de Patrocínio Paulista. Como os confrades daquela entidade têm uma ligação estreita com amigos espíritas de Franca, vamos ouvir sua história narrada pelo nosso companheiro de tarefas, Thales de Andrade, que inclusive é filho dos fundadores, Orlando de Andrade e Zenaide Barbosa de Andrade. Olá, confrades. Hoje estou aqui para contar um pouco da história do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. Na década de 1970, Orlando Fernandes de Andrade chegou à cidade de Patrocínio Paulista para assumir o cargo de escrivão de polícia, que conquistara por concurso público. Ao chegar na cidade, encontrou algumas pessoas adeptas do espiritismo, sem que houvesse um centro espírita na cidade. Todos frequentavam o movimento espírita de Franca ou faziam reuniões em seus próprios lares. Orlando era casado com a professora Zenaide Barbosa de Andrade e ambos se conheceram na Mocidade Espírita de Franca, que funcionava na sede do Centro Espírita Esperança e Fé, na rua Campos Sales, número 1993. O casal, então, resolveu liderar um movimento para a instalação de um centro espírita na cidade onde residiam. Com o apoio dos irmãos da Loja Maçônica Independência Terceira, de Franca, entraram em contato com diversos espíritas francanos, propondo a criação de um centro. Assim, na sede do Centro Espírita Esperança e Fé, no dia 12 de setembro de 1976, em um domingo, às 14 horas, reuniram-se diversos confrades que apoiavam a iniciativa e fundaram a Sociedade Espírita Cristo Consolador, que, em virtude do novo Código Civil Brasileiro, em 2013, passou a denominar-se Centro Espírita Cristo Consolador. Inicialmente, o centro funcionou em um prédio alugado, na rua Cônego Peregrino, com reuniões às terças e sextas-feiras. Com o apoio de confrades francanos, Orlando e Zenaide iniciaram a campanha financeira para a construção da sede do centro. Conseguiram a doação de um terreno onde havia uma pequena construção, na qual fizeram adaptações necessárias. A sede da entidade passou a funcionar, então na rua Quintino Bocaiúva, número 1850, onde foi possível instalar novas reuniões, a evangelização infantil, bem como iniciar as atividades da campanha Alta de Souza, que visava angariar mantimentos para distribuição para as famílias carentes da cidade. E também foi iniciada a sopa fraterna, servida semanalmente aos necessitados. Algum tempo depois, a prefeitura doou um terreno na rua Batatais e foi iniciada a campanha junto aos confrades de Patrocínio e Franca para a construção de um prédio, onde funcionou o departamento assistencial do centro por alguns anos. Com o passar do tempo, porém, novas atividades foram implementadas e sentiu-se a necessidade de mais espaço para melhorar o funcionamento das atividades. A prefeitura, então, doou um novo terreno. Em 2013, foi iniciada a construção de uma nova sede do centro, inaugurada em 2015. Na sequência, foi edificado o prédio da Casa da Sopa, que foi inaugurado em 2017. E passou-se então à edificação de um terceiro prédio, onde estão instaladas diversas salas de aula, onde são realizadas reuniões do Evangelho e mediúnicas, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, o COEM, a evangelização infantil, o atendimento fraterno, e onde também se pretende localizar o Centro de Convivência de Idosos de Patrocínio Paulista, e que, juntamente com a Casa da Sopa, Zenaide Barbosa de Andrade, que compõe o núcleo assistencial Orlando Fernandes de Andrade, mantidos pelo Centro Espírita Cristo Consolador, com sede na rua Tenente Joaquim Cândido, número 1150, na Vila Hípica de Patrocínio Paulista, que tem como as atividades, às segundas-feiras, às 20 horas, a reunião do Evangelho, a evangelização infantil e o COEM. Às terças-feiras, às 20 horas, reunião de desenvolvimento mediúnico. Às quartas-feiras, o atendimento fraterno às 13h30 e a reunião do Evangelho às 20 horas novamente. Às quintas-feiras, às 20 horas, uma nova reunião de desenvolvimento mediúnico.
Aos sábados, a evangelização infantil às 10 horas e a sopa fraterna servida às 11 horas. Convido a todos vocês ouvintes para conhecer a nossa casa, participar dos nossos trabalhos. Muito obrigado pelo espaço, que Deus ilumine a todos, um forte abraço. Continuamos divulgando as palestras sobre suicídio promovidas pelo NESSE e realizadas no CEAS, Centro Espírita Genor Santiago, à Rua José Marques Garcia, 375, todos os domingos às 18 horas. Neste domingo, dia 11 de setembro, teremos com o expositor Dr. Roberto Muniz Piotto a palestra com o seguinte tema: Suicídio, uma visão do psicólogo. Contamos com a presença de todos. Queremos também divulgar as palestras da 8ª Semana Espírita de Patrocínio Paulista, de 10 a 16 de setembro. Ontem tivemos Josiane Barbosa de Oliveira com o tema Suicídio é a solução? Isso, e a partir do dia 12, no dia 12, a palestra fica ao encargo de Osni Renato de Melo, com o tema Ação da Prece e Água Fluidificada. Dia 13 de setembro, Nara Carlone falará sobre depressão. O que é? Estaremos lá. No dia 14 de setembro, Marlene Sintressado falará sobre saúde integral. No dia 15 de setembro, apresentando tema livre, teremos Paula Prado. E encerrando, o Patrocínio Paulista receberá Manuel Teodoro Max com o tema Ninguém é de Ninguém, que será no dia 16. Todas as palestras serão às 20 horas e vamos aqui destacar o endereço do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista, Rua Tenente Joaquim Cândido, 1150. Prestigiem, compareçam. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. No Sementeira Responde, vamos atender a um ouvinte do Idefran que perguntou através de uma postagem o seguinte: por que os animais sofrem tanto na mão dos seres humanos? Quem responde é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues. Pergunta muito comum quando se estuda a lei de causa e efeito. Qual é o motivo pelo qual os animais são alvos de tanta crueldade, considerando que não possuem a necessidade de resgatar nada? Pois só o ser humano resgata, já que ele é detentor de inteligência e livre arbítrio. Precisamos ter em mente que a Terra é um planeta escola, de expiações e provas, de modo que todos aqui reencarnam para terem a chance de aprender, crescer e evoluir. Durante este processo, naturalmente, o ensino que é transmitido através da dor agrega inúmeras experiências. No caso dos animais, o sofrimento é inerente ao seu processo evolutivo. Por meio das diversas experiências de dor, nesta ou em existências passadas, o animal adquire o instinto do medo e do perigo e o instinto de conservação, que ficam gravados na sua alma em evolução. Em Ação e Reação, o espírito André Luiz ensina a ver a dor-expiação, que ocorre quando o homem se encontra novamente diante de situações mal resolvidas, com a oportunidade de fazer escolhas melhores e progredir. Existe também a dor-evolução, a qual não possui relação com atos do passado, sendo necessária a todos os seres vivos como mecanismo de amadurecimento, consistindo em importante ingrediente para a vida em expansão. Para os animais, como eles não precisam expiar nada, vivenciam o aprendizado por meio do sofrimento como sinônimo de evolução espiritual.
É como disse Leon Denis: o sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem, por este modo, os primeiros rudimentos da consciência. Eles adoecem e passam por sofrimentos para expandirem suas consciências e adquirirem maior conhecimento evolutivo. Lamenta-se, entretanto, se a dor infligida aos nossos animais for causada por condutas desumanas do ser que se diz humano. Os animais não detêm o entendimento acerca do bem e do mal, mas o ser humano sim, de modo que seremos responsabilizados pelos abusos e atitudes desmedidas para com os demais seres vivos. Isso afronta as leis divinas. O abuso dos animais jamais constitui um direito do homem. Que sejamos humanos, fraternos e compassivos com os animais, nossos irmãos espirituais menores, confiados por Deus para que possamos auxiliá-los em sua evolução. O amor e o respeito aos animais mostram que somos filhos do mesmo Pai, rumo ao aperfeiçoamento. A proteção e o amor não valem somente para os animais de estimação, mas sim para todos os seres que habitam o planeta. Para finalizar, devemos nos lembrar que somos julgados pelos nossos atos. E Gandhi disse: a grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como os animais são tratados. Mahatma Gandhi. Encerrando o Sementeira Cristã, vamos destacar um trecho da poesia As Obras Básicas. Sou o primeiro livro espírita que o grande Kardec escreveu. Sou cheio de perguntas e respostas que o Espírito de verdade forneceu. Eu falo de filosofia, de ciência e religião. Sou uma luz na noite escura, iluminando os caminhos do coração. Agradecemos a atenção de todos e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos a partir das 9 horas pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.